Boa noite. Boa noite. Primeiro culto do ano, não é isso? Fiquei muito feliz com o convite do Rodrigo para estar aqui hoje compartilhando a palavra. Agradeço o convite, então. E eu pensei, né? Primeiro culto do ano, o que a gente podia compartilhar? Então eu queria trazer para você guardar na sua mente, no seu coração, o fato de a gente poder viver esse ano de 2018 focado no serviço de Deus, focado naquilo que Ele quer que a gente desenvolva, naquilo que Ele quer que a gente trabalhe durante esse ano, sem desanimar na hora que chegar a dificuldade, na hora que vier o problema, porque, embora mudou 2017 para 2018, nada de mágico vai acontecer. O que teve de dificuldade em 2017, talvez continue, talvez até pior em 2018, porque não tem uma mágica na hora que vira o ano. Então eu queria começar contando uma história. Tem uma lenda que diz que havia um rei, muito sábio esse rei, ele reinou durante muitos anos nas terras além dos mares, e ele não poupava esforços para colocar bons hábitos nos seus súditos, bons hábitos no seu povo. Ele fazia coisas que às vezes pareciam estranhas, ele fazia coisas que às vezes parecia inútil para quem estava olhando, para quem estava tendo que obedecer o que ele mandava, mas que tinha o objetivo de ensinar o povo a ser um povo trabalhador, a ser um povo prudente. Então, certo dia ele disse, nada de bom pode vir de uma nação cujo povo reclama e espera que os outros resolvam seus problemas. Ele diz que Deus concede dons para quem trata os seus problemas por conta própria, quem corre atrás e procura resolver. Então, uma noite, ele resolveu fazer uma dessas coisas que alguém acha inútil, que muita gente pode achar estranho. E durante a noite, enquanto estava todo mundo dormindo, ele pegou e colocou uma enorme pedra na estrada que passava de frente ao palácio, o castelo. E ele ficou escondido atrás de uma cerca, ele ficou só esperando para ver o que o primeiro que ia passar ia fazer, o que ele ia aprontar. Então ele passou lá, arrumou a pedra do jeito que ele planejou e ficou esperando. O primeiro a passar veio um fazendeiro. E ele estava com uma carroça, uma enorme carroça cheia de semente que estava levando para o moinho, para moer. Quando chegou e ele viu essa pedra que ia atrapalhar o caminho dele, já começou a reclamar. Não, mas que descuido, como é que alguém larga isso aqui? E foi reclamando e já caçando um culpado, pedra gigante, onde já se viu largar isso pelo caminho. Foi só, ele teve que descer e puxar o animal dele, deu a volta, não trabalhou e foi embora. Por que motivos preguiçosos não mandaram retirar essa pedra da estrada? O que ele estava fazendo? Reclamando dos outros. Passado algum tempo, veio um jovem cantando, era um soldado, todo estiloso, com a sua farda, veio só pensando, com a espada, e pensando, não, na guerra eu dou conta de matar uns 20 que é para cima de mim, e eu derrubo um boi se precisar, e pensando que ele era o soldado mais forte. Na hora que ele veio pensando nisso, só imaginando, bateu na pedra, caiu, tropeçou, rolou a sua farda sujou tudo na terra, já levantou, bravo também, pegando a espada para ver com quem que ele batia, mas era só uma pedra, ninguém derrubou ele. Já reclamou também, quem que largou essa pedra, tudo preguiçoso, que não presta atenção onde larga essa pedra. Mas da mesma maneira, desviou, afastou e foi embora sem retirar a pedra. E o rei passou o dia inteiro ali naquele lugar, o dia inteiro só observando pessoas e mais pessoas passar, desviar, às vezes tropeçar na pedra, reclamar, falar que o povo é descuidado de deixar aquilo lá e ir embora. Finalmente, quando estava chegando já ao fim da tarde, esse horário que a gente está agora, já está acabando o sol, a filha do moleiro passou por lá. Ela era uma trabalhadora, ela estava cansada, ela estava desde cedo trabalhando no moinho junto com o pai dela. E quando ela viu a pedra, ela pensou consigo própria, já está quase de noite, alguém pode tropeçar, pode ter um acidente e se ferir. Vou tirar do caminho. E ela tentou arrastar aquela pedra dali, fazer força, era uma pedra muito pesada, mas ela forçou, empurrou e até que inclinou e conseguiu tirar a pedra do caminho. E muitas vezes isso vai acontecer com a gente.
embora uma história, muitas vezes a gente vai encontrar problemas, dificuldades que é muito mais fácil a gente só reclamar: quem colocou isso, eu não merecia estar passando por isso, eu não precisava estar tendo esse problema agora. Mas é muito mais fácil reclamar e pôr a culpa nos outros do que eu resolver o meu problema. Na igreja, a gente vai encontrar muitas pedras, muitos problemas. Eu não sei se vocês já fizeram aqui, mas geralmente, final, começo de ano, tem eleição para cargos, quem vai trabalhar nisso e naquilo, e a gente acaba encontrando muito problema, não querendo fazer. Talvez a gente que está na frente da igreja vai ficando decepcionado com pessoas que a gente imaginava que podia estar desenvolvendo um bom trabalho e prefere reclamar e pôr a culpa nos outros. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. Tá certo. 1 Coríntios capítulo 4, eu vou ler o verso 1 e 2. Se você quiser acompanhar comigo, eu estou lendo em NVI. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Deus, por poder estudar, poder compartilhar da Tua palavra, poder compartilhar aquilo que o Senhor deseja para a Sua igreja. Deus, eu quero que, apesar das minhas falhas, apesar da minha dificuldade, o Senhor use agora e entregue a palavra ao coração do Seu povo, Deus. Eu te peço isso agora em nome de Jesus. Eu quero tomar a liberdade de pegar emprestado esse texto de Paulo, porque Paulo, quando ele está dizendo isso, que todos nos considerem servos, ele está falando diretamente dos obreiros, dos ministros, pastores, missionários, mas eu queria aplicar isso para toda a igreja, porque eu encontro algumas marcas aqui que são distintivas do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem algumas marcas que é um povo diferente dos demais. E o que as outras pessoas que não são o povo de Deus deveriam ver na gente? Algo diferente. A primeira marca que eu encontro aqui no texto, ele diz que todos nos considerem como servos de Cristo. Essa palavra que ele usa, servo, aqui do grego, ela é uma palavra muito interessante, porque o apóstolo Paulo usou ela só uma vez em todas as cartas que ele escreveu. Essa palavra ele usou uma vez só. E talvez você já até ouviu falar essa explicação, mas é muito interessante. A palavra hiperetas. Que o hipereta era aquele prisioneiro romano que ia para o fundo do barco, lá onde ninguém via, lá no escuro, aqueles barcos antigos, tinha os remos para fora do barco, mas ele não tinha nem janela para ver não, só tinha o buraquinho do remo, e o cara passava a vida inteira dele remando. Ele foi condenado à morte, o prisioneiro, então para não matar, eles colocavam como mão de obra para remar o barco. Então o hipereta era esse cara que estava lá no fundo do barco, no escuro, remando, fazendo o barco andar. É interessante pensar que os holofotes não estavam nele. Muito pelo contrário, ele estava lá no porão do navio. E quando a gente olha para a igreja hoje, como eu brinquei, a gente tem votação para cargo, aquilo, em muitos casos, muitas pessoas, ninguém quer ser o servo. Ninguém quer estar lá no fundo do navio remando. Pessoal, muitas vezes, eu não estou falando mal de ninguém, muitas vezes o nosso egoísmo, ele quer estar na frente, ele quer ser aplaudido. Ninguém quer servir. A maioria das pessoas prefere ser servidas, é muito melhor. Mas sabe o que a gente aprende com o Senhor Jesus? Se você ler lá em Marcos 10:45, você vai ver que, pois nem mesmo o Filho do Homem, ele veio para servir, para ser servido, mas ele veio para servir. E em Filipenses ele diz o seguinte: tenham a mesma atitude de Cristo. Essa palavra atitude tem a mesma disposição de mente de Cristo. Tenha da mesma maneira que Cristo teve para servir, seja você também para servir. Eu pego em Gálatas também, Gálatas 5:13, lá fala que vocês foram chamados para a liberdade, mas não usa essa liberdade para fazer a sua vontade, para satisfazer os seus desejos. Usa essa liberdade para servir uns aos outros. Então, a primeira marca que eu quero deixar para você avaliar e querer desenvolver durante esse ano, seja um servo.
seja alguém que vai querer desenvolver aquele trabalho, que ninguém está afim de fazer, que ninguém está vendo, que ninguém, muitas vezes, ninguém vai aplaudir, ninguém vai te agradecer, mas Deus está vendo. A segunda marca que eu encontro aqui no texto, que me chama a atenção, é que ele diz o seguinte: somos como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Tem alguma Bíblia que tem palavra diferente de encarregado aí? Dispenseiro tem mordomo? Alguém não? Algumas versões de Bíblia traduzem essa palavra por mordomo. E muito interessante pensar do que é um mordomo. Mordomo é alguém que toma conta de uma casa, vamos dizer, ele é o chefe, ele resolve, mas ele não é o dono da casa, mas ele que comanda tudo ali, ele que coordena para que tudo aconteça. Mas o mordomo, ele está sob um senhor, sob o dono da casa. Tem um dono que é o chefe dele. E embora ele está sob o senhor, ele está sobre os outros servos, sobre os outros funcionários. Ele precisa fazer com que os outros funcionários executem o serviço da maneira que é necessária. Agora pensa bem, estou falando que nós somos encarregados, nós estamos sob o nosso Deus, todos iguais, sob Deus, em questão de essência, todos temos a mesma essência em relação a Deus. Mas embora alguns vão estar em autoridade em relação a outras pessoas, nós precisamos aprender, se você está em autoridade em relação às outras pessoas, desenvolva de forma humilde essa autoridade, faça com que o seu serviço aconteça. E se você está sobre a autoridade de alguém, colabore para que todo o serviço, todo o que for necessário aconteça. Quando a gente volta para Gênesis, a história de José é muito legal, porque ele era um mordomo, é a mesma ideia da palavra, ele era um mordomo do faraó, ele tomava conta da casa do faraó. Agora pensei, mesmo ele tomando conta, ele sendo o chefe da casa, ele não quis tomar o lugar de faraó. Na hora que a mulher veio tentar desviar ele, ele mandou um tchau para ela e saiu correndo. Ele se manteve na posição que ele deveria ser. O que presta conta e o que não trai o seu senhor. Foi um encarregado, um bom mordomo. Como que nós podemos ser bons mordomos? Aqui diz também mordomos encarregados dos mistérios de Deus. Eu creio que as pessoas precisam ver isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só aqui. Não só no trabalho da igreja, que é no fim de semana, vamos colocar assim. Mas é no dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, naquilo que eu faço. As pessoas precisam ver e eu preciso falar. Eu preciso falar sobre o meu Deus, eu preciso pregar o Evangelho. Isso é um grande privilégio que a gente tem. Primeira marca que eu encontro de servo. Nós precisamos ser servos e mordomos. A terceira marca que eu acho muito importante aqui no texto, versículo 2 diz: o que se requer desses encarregados, ou desse mordomo, é que sejam fiéis. O mundo ele vai valorizar uma prosperidade, uma popularidade de um líder, de uma pessoa, mas Deus ele valoriza o caráter. Deus ele valoriza quem é fiel. Vai lá em Lucas capítulo 16, volta um pouquinho aí. Você lembra da história da parábola do administrador? Administrador, agora deu. Administrador astuto. Jesus estava contando a parábola e ele disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele chamou e perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador, o mordomo, o encarregado. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, tenho vergonha de mendigar, já sei o que eu vou fazer, para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele.
O administrador lhe disse: toma sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou o segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo. Ele lhe disse: toma sua conta, escreve 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Olha que interessante. O Senhor, o cara que estava sendo roubado, o funcionário dele falou: você está devendo 100 para o meu chefe? Bota que você está devendo só 50 aí, eu falo que você pagou e eu fico tendo uma moral com você. Isso acontece muitas vezes. Mas o chefe, quando ele viu, o que ele falou? Parabéns, você é um cara esperto. Por quê? Porque para o mundo, trapacear, enganar, para você conseguir se manter, o mundo vai ver isso como uma coisa boa. O pessoal vai ver: ó, bacana, ele está dando o jeitinho dele para não cair. Para Deus não é assim. Deus, Ele quer a fidelidade. Ele quer muitas vezes que a gente vai acabar tendo um prejuízo. Muitas vezes a gente vai acabar sem saber do nosso futuro, do nosso amanhã, mas a gente tem que continuar fiel a Deus. Tem uma música que eu gosto muito da banda Resgate, que num trecho do refrão ele fala: em tudo que eu fizer, em tudo que eu pensar, em tudo demonstrar a minha fé. E a nossa vida tem que ser assim. Nas pequenas coisas, quando precisar, como a gente sempre brinca, né? Quando ligar para o meu chefe, e o meu chefe falar assim: não, fala que eu não estou, e a gente acaba falando porque a gente nem percebe que isso é uma mentira. Mas nas pequenas mentirinhas a gente precisa tomar cuidado e falar: não vou mentir, eu tenho uma fé que eu preciso zelar por ela. Eu preciso ser então um servo, não preocupado com quem está me observando, não preocupado com estar em aparência, em evidência, não preocupado com aplauso. Eu preciso ser um bom mordomo, executar bem aquilo que me foi colocado de trabalho e principalmente eu preciso ser fiel a Deus. Lembra disso, não precisa ter medo, a gente não deve ter medo de julgamento, a gente não deve ter medo de pensar: vou fazer aquele negócio que ninguém quer, que ninguém está vendo. E da mesma forma eu também não devo julgar quando eu tiver alguém fazendo, ou quando se eu não me voluntariei para fazer, não devo falar mal de quem resolveu ir lá fazer. A Bíblia diz que tem só um que é capaz de julgar, e é Deus. E o julgamento de Deus não é baseado em aparência, ele é baseado na intenção do coração. Em 1 Samuel 2,30 diz que o Senhor diz que honrarei os que me honram. Lembra da moça que, toda cansada, depois de um dia todo de trabalho, se esforçou e tirou a pedra do caminho, preocupado com que outros pudessem acidentar? Para surpresa dela, ela encontrou uma caixa debaixo dessa pedra. Ela ergueu a caixa, era uma caixa pesada, estava cheia de alguma coisa. Na tampa havia os seguintes dizeres: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela abriu a caixa e descobriu que a caixa estava cheia de ouro. A filha do moleiro foi para casa com o coração cheio de alegria. Quando o fazendeiro, o soldado, as outras pessoas ouviu o que tinha acontecido, juntaram, foram correndo no lugar, revirar o chão, a poeira, para ver se encontrava algum pedaço de ouro, alguma coisa que tivesse caída. Então o rei disse: meus amigos, com frequência encontramos obstáculos, fardos no nosso caminho. Nós podemos, se a gente preferir, reclamar. A gente pode praguejar, jogar a culpa em outra pessoa, ou nós podemos nos esforçar, retirar o peso ao que esteja atrapalhando. Mas ele diz o seguinte: a decepção é normalmente o preço da preguiça. Então o rei montou no seu cavalo, delicadamente deu as boas noites e se retirou. Queria deixar isso para o seu coração, para a sua mente, para o seu planejamento de 2018. Vai ter problema da mesma maneira que teve 17. Vai ter dificuldade na igreja, porque toda igreja tem dificuldade, toda igreja tem os seus problemas. Mas lembra que o preço da preguiça geralmente é a decepção. Que a gente possa esse ano arregaçar as mangas, se esforçar, e eu vou trabalhar porque eu vou fazer para Deus, eu vou ser fiel a Deus. Amém?